E agora, gente, eu creio que a situação fica bastante clara. A gente tem um cenário que a gente consegue desenhar, a gente consegue olhar para os próximos dias como um cenário aonde nós verificaremos se os Estados Unidos devem atacar o Iêmen, sim, essa coalizão deve atacar, ainda que pontualmente, locais de lançamento de mísseis, de drones, concentrações úteis no Iêmen. Que se diz preparado para esse conflito, eu tenho alguma dúvida em relação a quais os tipos de possibilidade ou perspectiva de retaliação dos Houthis sob o ponto de vista das suas capacidades militares. Os Houthis, eles não têm uma indústria militar. Então vamos entender o seguinte, os palestinos, em regra, como é que o palestino recebe ou recebia armamento na faixa de Gaza? Por intermédio de túneis na fronteira do Egito e por intermédio de operações, de certa forma, clandestinas, até porque o controle oficial dos mares é de Israel, através do seu litoral. Como recebem armas os Houthis no Iêmen? Única e exclusivamente por suas fronteiras marítimas. Então, sempre que nós entendamos que essas fronteiras marítimas possam ser fechadas ao suprimento de armamento por parte do Irã em relação ao Iêmen, os iemenitas não têm condição de responder. Um abraço, Felipe Jaguaribe, obrigado pela presença. Eles não têm condição de responder. Se houver um cerco e um bloqueio marítimo e não houver resposta de uma força antagônica, eventualmente formada pelos iranianos, os Houthis, eles ficam sem armamento, eles não têm indústria militar. Né? O grosso do armamento que os Houthis recebem são armamentos encaminhados pelos iranianos por vários tipos de operação que majoritariamente contam com o mar. Contam com o mar. Não é? Quanto estoque de armamento eles têm, quanto tempo de capacidade de resistir eles têm, não sei. Então, o que me toca agora não é a resposta dos Houthis, né? Em termos muito concretos, não é a resposta dos Houthis. O que me toca em termos concretos é a resposta do Irã. E a resposta do Irã pode ser diretamente feita contra essa coalizão nos mares, mas ela pode ser feita também na fronteira norte de Israel por intermédio do Hezbollah. E na live de ontem eu fiz questão de esclarecer para vocês o seguinte, que nós podemos não ver uma resposta nos mares, no Mar Vermelho, mas nós podemos ver uma resposta no escalar da situação entre o Hezbollah e Israel, até porque Israel parece muito disponível para aceitar esse escalar. Hoje, durante um funeral de um membro do Hezbollah, Israel, até um vídeo que eu postei, acho que foi no Telegram, Israel fez um ataque contra um prédio ali pertinho de onde havia um funeral no sul do Líbano, de um membro do Hezbollah, muito provavelmente como demonstração de força. E eu não acho, Flávio Feitosa, boa noite, com todo o respeito da Tavênia, que os Houthis tenham força, que tenham poder, né, para afugentar a coalizão capitaneada pelos Estados Unidos. Honestamente, eu acho que não. Por quê? Como eu já disse, não é uma questão apenas de superioridade tecnológica, é uma questão de incapacidade de reposição dos seus estoques na medida em que você embargar ou bloquear toda a costa, que é por onde, na realidade, eles recebem armamento do Irã. Pode ser que alguma coisa chegue por intermédio da fronteira da Arábia Saudita, um contrabando de drones, pode, é possível que sim, tá? Pode e é possível que sim. Mas a grande questão, sim, Heron, um abraço, boa noite, Heron, é a questão da logística. Da logística para defender um esforço de guerra prolongado. Então, essa semana, a gente vai verificar até que ponto o Irã se conformaria em perder o Mar Vermelho. Até que ponto Israel tem condição de dar um ultimato sobre o deslocamento do Hezbollah ao norte do Litânia, que não deve ser atendido, eu não tenho muita dúvida sobre isso, porque ele evoca a resolução 1701 da ONU, que teria sido definida em 2006, por ocasião do final do conflito entre Hezbollah e Israel, e que também falava sobre o desarmamento do Hezbollah e que o Hezbollah fosse incorporado ao exército libanês. Isso acabou não acontecendo por uma questão prática, porque o Hezbollah é muito mais forte do que o exército libanês.
Nessa semana nós vamos ver se o Irã permite aos Estados Unidos e seus aliados controlar o Mar Vermelho. Nós vamos verificar se o Hezbollah, na medida em que essa situação no Mar Vermelho possa se consolidar, atacaria com mais ênfase Israel, e se ao mesmo tempo Israel tem ou não a disposição para um conflito aberto com o Hezbollah, atendendo não apenas a possibilidade de incremento dos ataques do Hezbollah contra o norte de Israel. O Kiryat Shimona ficou sem energia hoje, né, pelos ataques do Hezbollah. Há uma enorme região no norte de Israel, quando eu digo enorme em termos proporcionais à extensão territorial de Israel, onde houve um deslocamento de população e as cidades estão vazias. Tá? E, a partir daí, tudo que possa dizer respeito à situação da estabilidade dentro do Irã também precisa ser muito bem observado, precisa ser observado de perto. São dias e provavelmente semanas onde nós teremos a dimensão do jogo que se faz em relação ao domínio dessa região, aonde o Irã é um representante muito importante do interesse da República Popular da China e também desenvolve uma característica, até certo ponto autônoma, na sua capacidade de influenciar outros polos, outros grupos, aonde, a nível regional, a gente possa observar a capacidade de influenciar nesse jogo. E, de novo, para aqueles que não acompanham desde o início, muita gente atribui o início dessa situação de conflagração ao dia 7 de outubro. O dia 7 de outubro pode ter sido um gatilho, uma oportunidade, um momento onde a contextualização dessa situação se desenvolveu de forma mais célere. Mas o que se joga e o que se disputa é o controle do recurso energético e o controle das rotas comerciais. Então, se não fossem os atos do dia 7 de outubro, algum outro gatilho seria dado e essa situação, de alguma forma, também teria se deteriorado. E, em relação a isso, eu posso lhes assegurar que, se há um antagonismo e uma disputa realmente interestatal no contexto do momento em que nós vivemos, essa é uma disputa entre os Estados Unidos e a República Popular da China. Então, nós não vamos comentar situações que não tenhamos claras em relação à situação real de uma disputa ou de antagonismos entre elites regionais ou locais.